Olá pessoal, meu nome é Marco Ferreira, eu sou defensor de trânsito e eu estou falando da cidade de Piracicaba, São Paulo. Eu venho aqui mais uma vez fazer uma denúncia pública e essa denúncia pública é em face do órgão de trânsito do município de Piracicaba, São Paulo, por criar uma nova forma de julgamento, que não se enquadra nos artigos 281 a 289 do Código de Trânsito Brasileiro e nem no artigo 267 do mesmo Código de Trânsito Brasileiro, que trata da conversão em advertência. Eis que, aqui na cidade, o órgão de trânsito aplicou milhares de multas clandestinas através de um radar que nós constatamos estar irregular, nos termos do artigo 4º, 3º e 4º da Resolução 396 de 2011 do CONTRAN. E com base nesta resolução, nesses artigos da resolução, nós entramos com algumas medidas, entre elas os recursos administrativos e defesas, fundamentadas na ilegalidade perante a Resolução 396 de 2011, que trata dos radares. Eis que a autoridade de trânsito inovou e fez uma coisa inédita, que foi legislar sobre trânsito. Legislação sobre trânsito é competência privativa da União, conforme o artigo 22 da Constituição Federal. Então, a autoridade de trânsito municipal não tem competência para legislar sobre trânsito. E para não deferir os nossos recursos, para não aceitar a nossa tese defensiva e gerar um precedente legal, o que o órgão de trânsito fez? O órgão de trânsito mandou uma notificação para as residências das pessoas autuadas, dizendo que havia convertido as suas autuações em medida educativa. Ora, não existe esta penalidade de conversão em medida educativa, principalmente porque muitos dos nossos clientes, por serem condutores probos e por não terem nenhuma infração no seu prontuário nos últimos 12 meses, nenhuma infração, não estou dizendo nenhuma infração específica, estou dizendo nenhuma infração. Com base nisso, nós fizemos os pedidos explicados no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que a autoridade concedesse a conversão em advertência. Lembrando que a concessão desta conversão em advertência é uma prerrogativa, ela pode ser concedida ou não, mas o artigo diz o seguinte: observado o prontuário do condutor. Então, se o condutor não apresenta nenhuma pontuação na sua habilitação, tem que conceder. Detalhe, não concedeu. Para os que preenchiam os requisitos legais, não concedeu. E aí, quando nós entramos com os recursos, eles cancelam as autuações, somem com os protocolos dos nossos recursos e impõem esta penalidade de transformação em medida educativa. Se você já tiver pago, pode vir buscar seu dinheiro de volta. Ora, desde quando a autoridade de trânsito municipal legisla sobre trânsito e cria normas, não existe, ele só poderia julgar de acordo com o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto autoridade de trânsito. Então está lá no artigo 281, que ele, analisada a infração, aplicaria a penalidade. Lá no parágrafo único, inciso 1º, cancelaria se fosse inconsistente ou irregular. E no máximo, no 267, poderia sim conceder de ofício, ou por provocação, a conversão para advertência. O que ele não poderia é inventar esta penalidade que ele criou de transformar em medida educativa. E aí você tem recursos que não são deferidos, ou seja, ele, enquanto autoridade de trânsito, aplicou a penalidade e posteriormente ele voltou atrás e cancelou. Ou pior, ele, analisada a consistência e a regularidade do auto de infração, ele notificou a pessoa, ou seja, ele gerou um ato administrativo, um processo administrativo, com base em que? Se ele ia converter em medida educativa. Porque ele já não converteu em medida educativa antes de aplicar a autuação, antes de notificar o condutor, antes de o condutor apresentar uma tese
a qual ele não conseguiria combater. E aí, eu denuncio publicamente a autoridade de trânsito da cidade de Piracicaba por mais esta ilegalidade. Por mais esta ilegalidade. Eu requeri vistas ao estudo técnico da instalação do radar. Não me foi fornecido. Requeri nos termos da Lei de Acesso à Informação, requeri nos termos do artigo 5º, incisos 34 e 55 da Constituição Federal, para usar nos processos dos meus clientes. Não fui atendido. Fui até o órgão de trânsito depois do prazo expirado dos 20 dias e mais prorrogação de mais 20. Fui até o órgão de trânsito e exigi fazer vistas do estudo técnico que deveria, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 6º da Resolução 396 de 2011, deveria estar disponível para o público no balcão. Não existe, o funcionário nem sabia do que se trata. Então está aqui registrada esta denúncia pública contra o órgão de trânsito de Piracicaba. Infelizmente, nós temos levado constantemente ao conhecimento do Ministério Público e dos senhores vereadores da cidade, mas infelizmente parece-me que eles não entendem absolutamente nada de trânsito, ou eles têm uma relação muito próxima com estes órgãos de trânsito, porque nós denunciamos e vira pizza. Tá bom, gente? Então, depois eu vou pôr uma descrição da conduta aqui no vídeo, para vocês analisarem, e estamos à disposição para qualquer imprevisto aí ou para esclarecer algum tipo de dúvida. Muito obrigado.